seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Faça a sua inscrição, deixe seu like, deixe seus comentários. Vamos para a próxima aula? Vamos lá, começa a aula aí. Bora assistir a aula, vamos? Na verdade avançada, nós vamos falar sobre dividendos e juros sobre o capital próprio. A lei que trata sobre dividendos é a lei das SA. Então, vocês poderão estar, inclusive, conferindo, né, no artigo 201, na seção 3, né, da lei das SA. E o que nós temos aqui destacar de importante é que a companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros. E a conta de reserva de capital no caso das ações preferenciais, e que trata o artigo 5º, né, do artigo 17. Dividendos. A distribuição de dividendos, com inobservância do disposto nesse artigo, ele implica responsabilidade solidária, tanto dos administradores como do Conselho Fiscal, né, dos fiscais, que deverão repor, né, ao caixa da empresa a importância distribuída sem prejuízo de ação penal, no caso se isso couber. Os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que receberem em boa-fé. Então, presume-se que se houve má-fé quando os dividendos foram distribuídos sem levantamento do balanço ou em desacordo com os resultados desse. Daí é considerado, né, má-fé. O artigo 202 fala do dividendo obrigatório. Então, os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório em cada exercício a parcela dos lucros estabelecidas no estatuto ou, né, se esse for omisso, a importância determinada, né, de acordo com as seguintes normas. Então, metade do lucro do exercício diminuído e acrescido ou acrescido os seguintes valores. Então, nós temos lá a importância destinada à constituição da reserva legal, que é o artigo 193, né, que é até 5% do montante, né, do capital. Então, isso é a reserva legal, é obrigatório fazer antes da distribuição de lucro. E a importância também destinada à reserva para contingências e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. Então, sempre que existe possível contingência, você tem que fazer essas reservas. Daí sim você pode distribuir dividendos. Então, o dividendo obrigatório, o pagamento de dividendo determinado nos termos do inciso 1, poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar. Então, veja bem, o pagamento de dividendo determinado nos incisos 1 poderá ser limitado, entende, ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença, né, registrada como lucro, como reserva de lucros a realizar. Então, se você fizer uma distribuição, né, acima, você tem que lançar a diferença em lucros a realizar. Dividendo obrigatório. Então, os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a sua realização. Ainda dentro do dividendo obrigatório, no parágrafo 1º, o Estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social. Então, veja bem, quando você tem que verificar se o dividendo obrigatório, por 25%, ele é sobre o lucro, se é sobre o capital. Ou fixar outros critérios, seu estatuto que fixa.
desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitos aos acionistas minoritários ao arbítrio, né, dos órgãos da administração ou da maioria. Dividendo obrigatório ainda. Então, o parágrafo 2º diz o seguinte: o estatuto, se for omisso na Assembleia, né, Geral deliberar alterá-lo para introduzir normas sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do inciso 1 deste artigo. Ou seja, se não estiver definido no estatuto, a Assembleia vai ter que arbitrar, né, colocando 25% no mínimo sobre o lucro, daí não é sobre o capital, não. Dividendo obrigatório. A Assembleia Geral pode, desde que não haja oposição a qualquer acionista presente, deliberar distribuição de dividendos inferior ao obrigatório, nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido nas seguintes sociedades. Veja como é que funciona isso. Então, o dividendo obrigatório. As companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por debênture, não conversíveis em ação. As companhias fechadas, exceto nas controladas, né, por companhias abertas, que não se enquadram na condição prevista no inciso 1. Dividendo ainda dentro do dividendo obrigatório, então no parágrafo 4º, né? O dividendo previsto nesse artigo não será, né, obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem a Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da empresa. Então veja, quando você investe, né, em dividendos, tem todas essas condições aí, né, que tem que ser observado. Se for, né, incompatível, pode assim a Assembleia deixar de pagar o dividendo. Agora, o Conselho Fiscal, sem funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e na companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, em 5 dias da realização da Assembleia Geral, exposição justificativa da informação transmitida à Assembleia. Você não pode simplesmente deixar de pagar o dividendo sem informar, né? No caso, companhias abertas, aí, a CVM, que é o órgão que controla, né? Os lucros, né? Parágrafo 5º, que deixarem de ser distribuídos nos termos do artigo 4º, deverão ser registrados como reserva especial e, se não absorvidos, deverão ser pagos como dividendos assim que permitir a situação financeira da companhia. Então, de qualquer forma, teria que provisionar e pagar. Os lucros não destinados nos termos do artigo 193 e 197 deverão ser distribuídos como dividendo. Agora, quanto às ações preferenciais. O disposto no artigo 194, 197 e 202 não prejudicará o direito dos acionistas preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos que tenham prioridade, né, inclusive os atrasados e cumulativos. Então, tem ainda isso aí. Então, tudo favorece, né, o acionista, o investidor. Dividendos intermediários. Então, o artigo 204. Companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária, levantar balanço semestral, poderá deliberar, né, declarar, né, por deliberação dos órgãos da administração, seus autorizados pelo estatuto, dividendo a conta de lucro apurado nesse balanço. Os dividendos intermediários. A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, veja, tem que estar no estatuto, né, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre de exercício não exceda o montante das reservas de capital, que trata do parágrafo 1º do artigo 182. Então, pode fazer isso. Nós temos aí várias empresas, né, na Bolsa de Valores que distribuem dividendos mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais, anuais. Então, aí depende, né? Mas não pode, né, exceder o montante da reserva de capital. Dividendos intermediários. Então,
o parágrafo 2º, né, o Estatuto poderá autorizar os órgãos da administração a declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulado ou de reserva de lucros existente no último balanço anual ou semestral. O pagamento dos dividendos. Então, a companhia, artigo 205, pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data do ato de declaração de dividendo, estiver inscrita como proprietário usufrutuária, né, da ação. Os dividendos poderão ser pagos por cheque nominativo, que hoje não existe mais, né, estava na lei nos anos 70. Remetido por via postal, não se faz mais isso também, né? Para o endereço comunicado para o acionista da companhia, ou mediante crédito em conta corrente bancária em nome do acionista. Hoje o normal, né, nem acontece isso, né, geralmente não acontece isso, porque o crédito é feito direto na conta corrente aberta numa corretora, quando você faz sua inscrição, né, numa corretora para começar a investir em ações na Bolsa de Valores. Agora, se for um acionista que não está, que tem ações que não estão na Bolsa de Valores, daí sim caberia este parágrafo desse artigo. O parágrafo 2º, né, os dividendos das ações em custódia bancária, que foi o que eu acabei de falar, né, hoje em dia a maioria está em custódia bancária ou das corretoras, ou em depósito nos termos do artigo 41 e 46, serão pagos pela companhia de instituição financeira depositária, que será responsável pela sua entrega aos titulares das ações depositadas. Hoje você tem as ações todas escriturais, né? E estão todas guardadas em instituições financeiras, em corretoras, né? Então, eles que são encarregados de fazer a distribuição, né, desse pagamento. O dividendo deverá ser pago salvo deliberação em contrário, né, da Assembleia Geral no prazo de 60 dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a figura dos juros sobre capital próprio. Então isso aí encontra-se previsto na Lei 9249/95, né, no artigo 9º, e foi concebida, né, como um estímulo fiscal que veio atenuar os efeitos da extinção da correção monetária, né, das demonstrações financeiras, afetando de maneira particular as empresas que se encontravam capitalizadas. Os juros são uma forma de remuneração aos investidores em empresas de capital aberto que distribui o lucro de forma semelhante ao que acontece nos dividendos. Ao se tornar sócio, o acionista passa a ser dono de uma fração da empresa, assim tem direito aos seus rendimentos. Existe uma vantagem financeira para a empresa distribuir lucros na forma de juros. Os juros são contabilizados como dedução dos lucros antes do imposto de renda. Com o lucro menor, o imposto de renda será menor sobre o lucro líquido. Também interfere nos dividendos, que serão menores, lógico. Mas eu já paguei na forma de juros. Não paguei, deixei de pagar imposto de renda. Compensação, o lucro que sobra é menor, porque eu já paguei na forma de juros. Os juros sobre capital próprio são tributados em 15% retido na fonte, né, do imposto de renda, quando o pagamento ao beneficiário. Já os dividendos no momento, né, deste vídeo não estava tributado. Como para a empresa dedutível do imposto de renda do lucro, né? Então torna-se interessante e mais frequente que o pagamento de dividendos, né, seja feito dessa forma de juros. Obrigado por você ter assistido mais uma aula e não deixe de colocar aí o seu like se gostou, seus comentários e fazer inscrição no meu canal. Até a próxima!